Olá, olá, tá começando agora mais um Marketing em Causa, sua bússola de conteúdo na web. Eu sou Jefferson e toda semana eu tô aqui recebendo um especialista pra gente falar e a gente desbravar um pouco desse mundo caótico que a gente tem nesse nosso marketing. Essa semana eu trouxe um tema bem importante, que é falar sobre seguros, né? Então, eu trouxe aqui algumas questões relacionadas à proteção, principalmente pensando nesse segmento de marketing de agências, como que a gente consegue se proteger de tantos imprevistos e caos que acontecem aí nesse nosso mundão doido aí. Eu não sou especialista em seguros, né? Então eu trouxe alguém que é a Rosângela Gobo, da Loft Seguros. Vou pedir para você se apresentar e muito obrigado pela presença, Rosângela. Eu que agradeço, Jefferson. Prazer estar aqui com você. Confesso que eu estava ansiosa. Vi Vixe. tanta gente passar por aqui. Bem, então meu nome é Rosângela Delia Gobo, né? Eu uso mais como Rosângela Gobo. Eu sou formada em marketing, Legal. né? Sou formada em marketing, já tem 20 anos, atuei aí no segmento, atendi muita agência, enfim, mais no segmento de brindes. E em 2015, 16, meu pai, que foi um grande corretor de seguros no Brasil, né? Foi lá da primeira turma que se formou nessa categoria, me convidou para fazer a sucessão dele. Bem, eu já acompanhava ele de perto, desde pequena, nasci dentro da corretora. A corretora hoje faria 50 anos, né? Caramba, Nesse muito ano. tempo. Muito tempo. E aí eu fiz essa transição de carreira, que ela foi sendo feita, né, de forma gradativa. Fiz, evidentemente, a formação, a habilitação para poder atuar. E sempre tive um grande mestre, né? Uhum. E hoje, infelizmente, ele não está aqui conosco, mas eu levo, então, tanto a carteira dele quanto, né, uma nova carteira. Trago aí um novo olhar aí para a corretora. Bacana. Eu já queria então começar perguntando para você, né? Eu sei que seguro é muito amplo, né? Tem muitos tipos de seguro, mas quando a gente está falando de empresas de comunicação, quais são os seguros que você acha ali mais importantes para quem tem uma empresa de comunicação deveria se preocupar? Então, vamos lá. Bom, existem vários níveis de seguro no sentido de que existem níveis seguros para propriedade, né? Então, por exemplo, você tem um espaço físico do teu negócio, né? Um estúdio, enfim, uma agência, você tem que ter o seguro do teu negócio, né? E só já te interromper que eu já introduzo aqui. Esse seguro, por exemplo, o do espaço, ele serve tanto para o local como também para os equipamentos? Serve, isso. Tá. Então, assim, existe o seguro de incêndio, que é a cobertura básica, né, da maior parte dos seguros de danos. E aí, a partir daí, você tem como formatar, né, um produto focado para o negócio do cliente. Então, no caso de agência, você tem muito equipamento, né, de comunicação. Muitas vezes você tem equipamento que está fora do local do escritório, enfim. Então, sim, existem vários tipos de proteção para cada tipo de negócio. Então, no segmento de comunicação, a gente tem os equipamentos, né? Então, você tem a parte estrutural e existem outras coberturas, né? Que são as coberturas de proteção financeira do negócio. Então, o que é interessante é sempre olhar para a tua apólice e entender se o teu negócio está protegido de forma aconteceu um imprevisto, qual cobertura vai me atender ali naquele momento. Legal. Tem um tipo de seguro que eu já ouvi falar, e esse eu queria entender um pouquinho mais com você sobre como que ele funciona, que é o seguro de responsabilidade civil. Ele é para a empresa ou ele é para o profissional? Como que funciona? Para os dois. Para os dois. Para os dois, né? Então, você tem os profissionais liberais, né? Então, você tem o jornalista, enfim, você tem os comunicadores em geral. E essa pessoa pode fazer parte de um negócio, né, de um escritório. Então, assim como você ter a proteção também para os colaboradores, enfim, cada produto é importante deixar bem claro que cada seguradora formata um produto com condições gerais que podem ser diferenciadas. Então, esse é o trabalho do corretor de seguros, né? Identificar qual produto se alinha mais com o negócio do cliente.
quais coberturas realmente vão atender aquele cliente. Então, como que a gente faz? A gente faz sempre, né, uma conversa ali, uma troca com alguns questionamentos, exatamente para trazer qual a melhor solução para ele. Porque não é só falar, eu tenho um produto de uma cobertura de responsabilidade civil, tá? Eu tenho uma cobertura de responsabilidade civil, mas quais são, o que eu vou realmente estar protegendo ali, né? Quem eu vou estar protegendo? Eu vou dizer assim, fugir um pouquinho, mas assim, no caso de advogados, né? Normalmente você tem um pool ali de advogados que nem sempre são registrados, né? Enfim, são associados. Então, é a mesma coisa. Na comunicação, nem sempre você tem um profissional que é diretamente ligado ali, mas ele faz parte do processo e ele pode colocar, sim, em risco, né? Então, o seguro de responsabilidade civil, ele vai realmente proteger, né? Então, assim, falando um pouquinho do que ele protege. Ele vai proteger, né, o profissional de erros, omissões, né? Injúria, no caso assim, de comunicação. Uhum. A gente tem muitas fake news, né? Sim. A gente ouve sempre falar danos morais, mas não, você tem também como acionar, né, através de um processo de responsabilização do que foi falado. Então, é sempre assim, para a pessoa se defender, mesmo que ela não tenha culpa, ela vai ter que provar que ela não tem culpa. E tudo isso existe um custo. E é aí que o seguro de responsabilidade entra. E como que é o processo? Então, por exemplo, eu aciono... Primeiro, eu achei interessante isso que você falou dele ser personalizado, porque é isso que você falou. Se eu tenho ali uma agência, eu sou meu agência, eu trabalho sozinho, eu tenho um tipo de risco, né? Agora, se eu tenho uma empresa com 50 colaboradores, o risco é muito maior. Se eu tenho mais clientes, às vezes eu tenho cliente de um segmento que é mais sensível, tudo mais, então isso muda muito, né? Muda. E eu vejo que muitas vezes as pessoas elas não querem nem passar as informações, né? Não quer falar o que ela tem, mas aí não tem como fazer uma cobertura sem isso, né? Não tem. O importante, primeiro, é a confiança do cliente e entender que o que você está levando para ele é realmente a proteção da figura, da imagem dele, né? Quando você fala em médicos, por exemplo, um erro médico, quanto custa um erro médico? Né? Quando você fala num erro de comunicação, né? Enfim, um processo que pode denegrir a imagem de alguém, né? Então, isso realmente é muito grave, tá? Então, assim, o interessante, né, sempre assim, o corretor de seguros, ele é um consultor. Sim. Ele não é um vendedor. Eu não estou aqui para te vender um seguro. Eu estou aqui para te mostrar quais são os riscos que você está exposto, né? E como eu posso te trazer um produto que vai te proteger o máximo possível, ok? Tanto, só para completar, né, o seguro, ele tem coberturas, mas ele também tem exclusões. Poxa, mas você fez um seguro? Não, existem também as exclusões. Então, é realmente nesse sentido, tô com uma dúvida. E se acontecer isso, cobre, não cobre? Então, a gente vai trabalhar essas informações para você ter realmente uma qualidade daquilo que você está contratando. A ideia da responsabilidade civil, então, é quando o profissional, ele realmente comete um erro. E aí, por exemplo, e é só quando eu sou processado? Não, estou falando besteira? Como que é? Então, assim, ele não precisa cometer o erro. Mas se eu achar que você cometeu, basta eu te processar. Entendi. Tá? É aí que o seguro entra. É a defesa, né? Porque, assim, quando você entra com um processo, você tem custas. Sim, que aí você já tem que pagar um advogado, que são tudo, caríssimos, né? Então, sim. Só por você ter que se defender, você já tem que desembolsar, né? Se não me engano, a doutora Tânia, até estava conversando com ela, a doutora Tânia Bragança, e ela me disse algo em torno de 20% do valor da causa, né? Como o seguro, e outra coisa importante é o valor dessas coberturas, né? Não é só o que você vai cobrir. Qualquer 100 mil dá. Não, depende do teu negócio, depende da tua profissão, né? Depende do teu, de todo desse composto que a gente falou, tá? Então, não precisa cometer o erro. Entendi.
mas eu posso processar. Que alguém me acionou com um processo, por exemplo, aí eu recorro, aí eu falo com o corretor, a seguradora é que me oferece a parte legal ou eu tenho que, ou é um reembolso? Não, pode ser das duas formas, depende do produto. O importante é abrir o sinistro, identificar a documentação, entrar com... Aí realmente é um trabalho, né, de documentação do advogado, né? Então, eu quero usar um advogado. Então, tem produtos que fornecem essa questão de reembolso, mas normalmente a seguradora tem um time muito elencado, né, para te ajudar, para te apoiar. Então, nesse sentido, funciona nessa forma. A primeira coisa é acionar teu corretor, abrir um sinistro, né? Recebeu a reclamação, então tem todo um processo para realmente liquidar com essa questão. Legal. Eu observo que aqui no Brasil a gente não tem uma cultura, porque você pega, por exemplo, um seguro como esse de responsabilidade civil, é algo que deveria ser assim básico para qualquer profissional, né? Mas a gente parece que não tem muito essa cultura, né? Você sente essa dificuldade com as pessoas? Com certeza, com certeza. A primeira preocupação é preço. Sim, né? Então, assim, quando você fala, quando você está mais preocupado com o preço do que realmente com a tua proteção, já bate ali, é um argumento, né, que a gente tem que quebrar, né, por exemplos. Né? Então, você traz cases, você vai lá no Jus Brasil, você baixa lá um processo, você mostra para o cliente que, mesmo que ele não erre, né, nós não somos, né, isentos de errar. Mas eu não posso falar para um cliente, olha, se você errar, não é bem por aí. Mas é todo o contexto, né? Hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação, Gé. Então, isso proporciona que as pessoas façam aquilo ali mesmo. Vou processar primeiro e ver o que dá, né? Então, precisa ter provas, precisa ter todo um contexto. Mas quanto vale, né, a tua tranquilidade de saber, puxa, olha, eu tenho um seguro e eu sei que eu não cometi aquele erro, ou que eu não me omiti na minha profissão, né? E, nesse sentido, a gente tenta levar desta forma. O Brasil, de uma forma geral, culturalmente com seguro, sempre tem, né? Tem para outros tipos de seguro. O cara tem um seguro de automóvel, mas não tem um seguro de vida. O cara tem um seguro de automóvel, né? Tem um jet ski, mas não tem uma proteção para a sua profissão. Então, realmente é cultural. Sim, sim. Até você citou a questão do seguro de vida, né? Dentro do seguro de vida, eu sei que tem aquele formato para caso de doença. Eu não sei se ele está dentro do seguro de vida ou é a parte. Como... Não, o seguro de responsabilidade civil não tem nada a ver com o seguro de vida. Seguro de vida... Mas e esse do seguro de vida mesmo, falando especificamente dele, ele cobre também, por exemplo, se a pessoa ela ficar doente, ela tem aquele lance da diária? Se ela tiver proteção para isso, sim. Então, o seguro de vida, ele pressupõe, né, que a cobertura básica é a morte, tá? Quando existe a morte, quem recebe são os beneficiários. Todas as outras coberturas que tem... são para o próprio beneficiário, para o próprio titular do plano, né? Enfim, do seguro. Então, sim, pode contemplar doenças graves, ou a doença de incapacidade temporária. Cada produto no mercado oferece um pool de coberturas e também é a mesma coisa, é a consultoria, né? Para você... ter esse entendimento, né? Ter a melhor proteção para o teu tipo de risco, sim, né? E existem as exclusões, né? Por exemplo, piloto de moto. Sim, Então, existem também essas questões. Então, algumas profissões ainda têm maior dificuldade, né? Policial, enfim, tem maior dificuldade de... Mas tem seguradora que aceita também. Legal. Tá? E aí vai essa questão de tudo, por exemplo, até o que você falou, né? Então, o valor ali da minha pólice, ele vai depender do meu grau de risco, da minha estrutura e da idade. Tudo, né? Então, quanto mais cedo contratar, melhor.
Entendi. Tá? Então, assim, essa é a premissa. Então, e aí é legal. Aí, por exemplo, vamos supor que eu sou um engenheiro, não tenho um CNPJ. E eu tenho... Não, vamos pegar o seguinte, eu sou engenheiro, eu tenho o meu CPF e eu também tenho a minha empresa. Eu posso contratar das duas maneiras ou eu contrato Sim. só pela empresa? Não, você pode ter o seu seguro de vida, né? Uhum. Seguro de vida é da pessoa, tá? É a pessoa protegendo ele, a família, enfim, Sim. né? E existe o seguro que você pode ter dentro da empresa, né? Como benefício para os funcionários, tá? Então, existe o Vida em Grupo, existe o Vida Global, né? Então, existem essas opções também de seguro de vida. Legal. Tá? Outros tipos de seguro, Rô, por exemplo, eu estava pesquisando que tem algumas opções de seguro cibernético, né? Hoje em dia que a gente tem... Cyber-risk. Isso, a gente tem muito caso, né? Inteligência artificial tem avançado e golpe digital é o que a gente mais vê acontecendo, né? Se eu te falar que meu filho de 15 anos outro dia sofreu um desse. Caramba. De madrugada, tava ali jogando, aí o pessoal chamou para jogar e ele foi jogar com o pessoal e aí começaram a ameaçar ele, queriam R$700. Imagina, um menino de 15 anos ficou desesperado. E aí, evidentemente, a gente teve que tomar algumas ações, né? A primeira delas sempre é fazer um boletim de ocorrência, né? Premissa para qualquer sinistro, né? Então, também para se proteger. Mas, assim, vamos falar de empresas, né? Hoje as empresas transitam com uma quantidade de informação gigante. Além de tudo, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Sim. Então, é de extrema importância ter um seguro de cyber risks, né? Proteção de riscos cibernéticos. Porque você pode também ser processado por vazamento de dados. Né? Então, o seguro de cyber risks, essa é uma das coberturas que faz parte, né, desse negócio. Também é um produto que exige muita conversa para entender realmente quais são os riscos, quais são as atividades que aquela empresa exerce, né? Justamente para trazer o produto adequado. Porque isso vai depender muito da quantidade de informações que ela tem e tudo mais, né? Isso. E aí, se eventualmente... Porque eu acho que até na questão de como você disse, proteção de dados, né? Quanto mais informações eu tenho, né? Mais eu tenho necessidade de proteger essas informações, Sim, né? Todas as empresas hoje, né? Assim, governos estão sujeitos a ataques cibernéticos, né? Por mais que tenham uma melhor proteção. Imagine um pequeno empresário, né? Imagine uma corretora de seguros. Então, que nem eu, por exemplo, além de eu ter o cuidado com as informações que o cliente me manda, eu tenho que ter cuidado com as informações que eu mando para a seguradora, do sistema de gestão que a gente usa. Todos eles têm que dizer a mesma coisa, né? Proteção, proteção, proteção. Sempre. E é aquela questão que a gente só percebe quando chega o momento, né? Eu tava lendo... Foi algum evento que eles estavam falando, foi na época da pandemia, que foi pago o maior valor de seguros, foi uma cobertura de algum evento esportivo que tinha, se eu não me engano, era corrida, que foi cancelado por causa da pandemia, e eles tinham um seguro cobrindo o ressarcimento em caso de alguma pandemia mundial. Era bem específico. Você tocou num ponto importante, porque pandemia sempre foi um risco excluído em todos os seguros. Pode ser que como talvez fosse uma pólice externa, global. Isso, pode ser que houvesse algum tipo de seguro assim. Mas, veja, quando nós tivemos a pandemia e as pessoas começaram a falecer por conta do Covid, muitos pais de família... né? Sim. Então deixaram de ser, né, a pessoa responsável ali
por proteger a família financeiramente. E aí as seguradoras começaram a entender que elas precisavam incluir a cobertura de pandemia para a Covid-19, então não é qualquer pandemia, é focado no Covid-19, e começaram a pagar as coberturas de morte nos seguros de vida, né? Então esse realmente foi um ponto importante. Nos outros seguros, além do vida e do viagem, que inclusive é uma exigência hoje você ter no seu seguro viagem a cobertura de Covid. Pode ser que alguns países hoje já aceitem até 100, mas a maioria prefere viajar com a cobertura de Covid para ter a sua própria tranquilidade. Mas isso é importante. É uma cobertura que é isenta, né? Assim, isenta não, desculpe, é excluída, né, das apólices, justamente porque quando a gente fala em pandemia, é global, né, no mundo inteiro. Existem algumas características, né, do seguro, assim, o seguro, você tem o seguro, o cosseguro e o resseguro, né? Puxa, o que é isso, né? Então, o cosseguro, quando o limite técnico financeiro de uma seguradora não consegue pagar 100% daquele risco, ela pode dividir com uma outra seguradora. Isso chama cosseguro. Quando a gente fala em resseguro, existem as resseguradoras. No Brasil, por exemplo, nós temos o IRB, né, que é o Instituto de Resseguro do Brasil. E esse Instituto de Resseguro do Brasil era o que arcava aí com as apólices, né, os maiores volumes de apólice. Diz o seguinte: quando cai um avião, o mundo inteiro paga, tá? Quando uma usina, né, enfim, uma hidrelétrica, uma barragem, acontece um acidente como o que a gente viu há pouco tempo, o mundo inteiro paga justamente por causa das apólices de resseguro. Mas realmente esse ponto sobre evento é um outro tipo de seguro que eu posso te contar rapidamente. Legal, sim, porque aqui, até pensando na questão de marketing mesmo, tem muita empresa que trabalha justamente desenvolvendo eventos, né? Então é uma modalidade interessante pra gente falar. Exatamente. Na verdade, a área de comunicação e marketing andam juntas, né? Sim, sim. E evento é super importante, porque você também tem vários riscos. Quando você tem... Outro dia o Bochá, se não me engano, não foi? Que faleceu num acidente foi. Vindo de um... De um evento? De um evento. Ah, sim. A família dele processou, né? Pela responsabilidade civil. A causa estava girando em torno de 1.200.000, né? E depois, enfim, de análise, né, caiu para 600 mil, tá? E foi indenizado nesse valor. Então, a empresa que prepara um evento, ela tem sim suas responsabilidades. Com artistas, com a alimentação que fornece, com as estruturas, né, de palco, enfim. Então, tudo isso é característica de um bom seguro de evento. E para pensar em ter um seguro de evento, você acha que a partir ali de que tamanho? Eu sei que é muito difícil previsionar isso, mas a partir de que tamanho de um evento começa a ter essa necessidade de ter o seguro? Contratação? Na verdade, assim, é difícil, né? Você tá dando uma palestra dentro de um... É que às vezes você pode ter um evento para 4 pessoas, mas são 4 pessoas, às vezes, muito importantes. Entende? Então, assim, eu acho que o importante é justamente isso, analisar risco, né? Entendi. A gente faz um monte de evento que a gente não tem esse... Né? Assim, eu tô dizendo assim, nós fazemos no sentido assim, a gente vai... num coffee, a gente vai numa palestra, você não sabe se tem um seguro ou não, tá? Mas falando pelo olhar do corretor de seguros, né? Eu tenho lá uma parceira que é a Manuia Viagens, que desenvolve, né? Por exemplo, viagens corporativas, eventos corporativos, e a gente sempre faz a cotação de seguro. Legal. Né? A gente sempre, ela tem uma preocupação muito grande em ter essa proteção para o evento. Quem tem que contratar, então, por exemplo, o seguro para o evento é o responsável pelo evento? Ou, não por necessariamente. exemplo, porque se eu estiver cedendo espaço, eu também posso ser responsabilizado, né? Existem várias formas de contratação. Não necessariamente precisa ser o organizador, né?
pode ser também a pessoa que está ali oferecendo o evento. Depende mais naquela questão. É estudar a situação e ver o que é mais adequado. E é um seguro barato. É um seguro barato. Se você colocar... Vou dar um chute, tá? Não é assim... Eu sei que as pessoas sempre gostam de saber de valor, sim, né? Sim. Você coloca lá uma cobertura de acidentes pessoais, né? Para, sei lá, 1.000 pessoas. Entendeu? Você não vai gastar R$200 de prêmio. É muito baratinho. Porque o risco é pequeno de todas essas pessoas, entende? Mas se você tiver, você tem que estar... Se você tiver um sinistro, você tem que apresentar a cobertura. Tem até, é bom que você citou, essa questão do seguro viagem, né? Para pensar no seguro viagem, tem que ter alguma distância mínima. Por exemplo, se eu for de carro, eu posso contratar um seguro viagem ou só viagem internacional? Não, viagem nacional e viagem internacional. Existe viagem terrestre, marítima e aérea. Existe o combo marítima e aérea, por exemplo. Aí muda a modalidade do seguro. Muda a modalidade. Seguro viagem é uma coisa simples de contratar, né? Mas é legal ter alguém que possa te dar o suporte. Foi até engraçado. Ontem, eu falando com uma cliente, ela tinha acabado de voltar da Europa e ela ficou, acho que 2 meses lá. Eu falei, voltou, tá tudo bem? Ela falou, menina, eu voltei hoje. Você acredita que eu fiquei uns dias a mais? Esqueci de pedir a extensão de viagem para você. Aí ela falou assim, eu vim rezando para não perder mala no aeroporto. Porque já aconteceu com ela, em Portugal. Então, né? Por exemplo, se eu for viajar 7 dias, aí eu contrato o meu seguro viagem para 7 dias. Para o período da viagem. Entendi. Exatamente. E ele cobre, por exemplo, extravio de mala, esse tipo de... Sim, o seguro viagem, se você tiver né, vai passar pelo aeroporto, sim. Entendi. Okay, tá? Então, tem que ser aéreo, no caso. Eu enxergava que o seguro viagem era só para, por exemplo, se eu tivesse no lugar e tivesse sofrido um acidente. Então, tem muito mais amplitude de coberturas para isso, né? Não, o seguro viagem, a cobertura básica dele, né? Enquanto no seguro de danos é o incêndio, a cobertura básica é o DMHO, Despesa Médica Hospitalar Odontológica. Que é exatamente, tô viajando, caí, quebrei o braço, preciso de uma assistência. Sim. Aonde, né, assim, a gente não tem seguro saúde internacional, né? Então, o seguro viagem, ele faz a vez de um seguro saúde, tá? Mas, assim, para acidente. Se eu já tenho uma doença pré-existente, vou para o país para me tratar, não é essa cobertura, não é essa ideia. E é uma coisa, como você disse, né? Simples, mas que faz tanta diferença. Eu vi esses dias o caso de uma família que eles estão com uma dívida de 1 milhão lá nos Estados Unidos. E a gente nunca sabe, né? Pode estar lá e de repente acontece alguma coisa e você não está protegido, Exatamente. Né? E o pessoal de comunicação viaja muito. Sim, viaja muito. Para evento, né? Então, é também um seguro muito importante, né? Para a área. Né? Então, quem faz evento, pessoal de comunicação, enfim, isso tudo é muito importante. Legal. A gente abordou bastante tipos de seguro aqui que fazem sentido realmente aqui para a gente pensar nos profissionais de comunicação. Você acredita que tem algum outro tipo de seguro que faria sentido para... A gente falou responsabilidade civil, a gente falou seguro viagem, a gente... Até seguro empresarial, né? Esse como que funciona esse? Então, empresarial é aquele que a gente falou. É o da responsabilidade. Não. O seguro empresarial é aquele do escritório. Que ele não precisa cobrir só o incêndio, por exemplo. Entendi. Ele pode ter coberturas que são inerentes ao negócio e que vão proteger operação, riscos financeiros, entendeu? Você sabe que eu tenho uns colegas que o negócio deles fechou justamente porque eles estavam no espaço e não tinha seguro, nada, né? E eram os equipamentos de câmera, caríssimo, né? E roubaram. Arrombaram à noite e roubaram. Eles falaram, Jefferson, a gente não tem condições de continuar. Então, às vezes... Fechou com chave de ouro, tudo que eu possa falar é isso.
né? Então, é aquilo que a gente falou. O seguro do equipamento é importante, né? O seguro do espaço é importante, o seguro das operações, coberturas de operações. Então, eu vou falar uma aqui, o pessoal, lucros cessantes, né? Parece, assim, um nome difícil. Uhum. O que é lucro cessante? Aconteceu um incêndio total ou parcial que paralisou o negócio, que você não consegue produzir ou entregar, ou seja, você para de receber, né? Você para de ter a entrada financeira, teu lucro cessou, tá? Como que eu... E o que eu posso fazer, né? Então, eu posso ter cobertura tanto para despesas físicas como para o próprio lucro cessante, né? Entendi. Então, é isso que eu volto a falar. O corretor de seguros, que é diferente de um vendedor de seguros digital, de automóvel, né? Sem desmerecer ninguém, mas a figura do corretor de seguros, ele é preparado para dar uma consultoria e entender risco. Não é à toa que tem que ter a certificação e tudo, né? E é uma certificação que é difícil de tirar, né? Assim, demanda bastante estudo se você quer realmente entregar um bom trabalho, né? Então, eu achei super legal porque eu me dediquei bastante durante o curso. E graças a Deus, eu tinha meu pai lá e eu fazia muita troca, né? Legal. Então, enfim, essa semana eu estava passeando com os amigos ali, de lanche ali no Guarujá. Foi um evento, né? Um acontecimento específico. Sim. E ele passou pelo meio do Porto de Santos. E eu fiquei olhando e eu falei, caramba, né? Eu estudei isso aqui, ó. Se um navio tombar, varia grossa, hein? Eu brincava assim, sabe, com o pessoal. Porque é legal, porque assim, o seguro você tem para todos os tipos. Você tem aeronáutico, marítimo e tem os mais conhecidos que são os da nossa realidade. Né? Então, mas bem por aí. Eu acho que esse é o ponto principal aqui, né? A gente tem que pensar, né? Por exemplo, a gente falando de, seja aqui empresário, ou mesmo como pessoa física, profissional liberal, a gente está envolto em muito risco, né? O tempo todo. Então, realmente, eu não vejo muita gente fazendo isso. Sentar ali, eventualmente, com um corretor e falar, eu queria analisar aqui o que a gente pode pensar de seguro para minha proteção, né? Então, acho que é uma coisa que tem que mudar muito da nossa cultura, né? Tem que mudar a cultura. E é bem isso, né? A ideia não é você... você precisa de seguro de... A ideia é qual risco, né, eu estou exposto que no meu futuro possa me prejudicar. E quando é teu futuro? No minuto seguinte. Sim, sim. Então, você é um profissional de mídia, né? Você tem o teu negócio, você tem os teus riscos. E eu espero que você tenha consciência. Eu sou corretora de seguros e estou exposta a alguns riscos também, né? Erros, omissões, negligência, né? E eu tenho as minhas proteções, né? Minha equipe, né? Enfim. Então, isso é importante a gente realmente desmistificar, né? O seguro não é para quem tem grana, né? O seguro ele pode ser feito adequado ao perfil e que vai proteger o que precisa ser protegido. Legal. Né? Rosângela, a gente já está chegando no final, já estamos aí quase ultrapassando o nosso tempo. Tá. E eu sempre peço aqui no final para o convidado deixar alguma dica, né, para as pessoas que estão assistindo. Qual que seria a sua dica pensando aqui no nosso tema? Bom, procure um bom corretor de seguros, né? Corretor de seguros é para sempre, corretor de seguros é uma pessoa que pode realmente te dar um apoio, né? Um bom corretor pode te dar um bom apoio e entender o que é bom para você. Então, assim, seguro só com corretor de seguros. Essa é a grande dica que eu dou. É isso, porque muitas vezes se você não tem um corretor de seguro de confiança, às vezes, por exemplo, até, sei lá, aconteceu algum problema, e aí você faz a comunicação, o boletim de forma errada, você pode até perder o direito à indenização. Exatamente. Então, você ter um corretor que vai te atender, que vai te dar um atendimento, faz muita diferença, Faz né? toda a diferença, já, de verdade. De verdade faz diferença. E aí tem até o depoimento que eu falei com você da minha irmã mesmo, né? Que ela falou assim, ela tava fazendo as cotações
E ela falou assim, ó, fechei com a Rosângela porque ela me deu essa segurança e essa segurança de atendimento realmente, sabe? Então, preciso de alguém que eu mando mensagem, a pessoa não vai me responder. Então, isso que faz diferença, né? Esse papel consultor. E a diferença é, muitas vezes a pessoa, mesmo na contratação de um seguro de automóvel, ela não entende para que serve determinadas coberturas. Sim, Então, a maioria dos seguros, quando a pessoa autocontrata hoje na internet, ela coloca a cobertura de um automóvel, R$50 mil para responsabilidade civil de danos materiais e corporais. Falando um pouquinho de responsabilidade civil de automóvel, eu atropelo uma pessoa, eu causo um dano material. Quanto vale um carro hoje básico? Hoje, 100 mil. Deu um PT, os 50 mil da tua pólice cobre, o resto não. O resto você tem que tirar do bolso, porque a responsabilidade é tua. Sim. Né? Então, é bem por aí. Acho que foi nesse sentido que eu consegui ajudá-la. Legal. Bom, Rosângela, primeiro eu queria agradecer. Espero que você tenha gostado aí da participação. Achei muito proveitoso. A gente teve aí muito assunto. E tem muita coisa rápido, aqui. Né? Passa voando, você viu? Então, só pra gente encerrar, onde que as pessoas podem te encontrar, né? Então, pra fazer esse papel consultivo que você tem, né? Então, onde que as pessoas podem te encontrar? Eu posso disponibilizar meu celular, né? O meu celular, minha linha direta. Legal, a gente deixa na descrição do vídeo. Isso. Tem o Instagram, né, que é @loftseguros, também as pessoas podem me acionar por lá. Temos o nosso site também, que tem lá um formulário, legal. Tá? Que a gente pode, né, a gente faz, evidentemente, a resposta imediata, né, assim que chegar pra gente. Enfim, tem várias formas de nos encontrar. Então, perfeito. Muito obrigado. Obrigada a você, Jefferson. Estamos encerrando aí mais um Marketing Caos. Semana que vem tem mais um episódio muito legal para você e nos vemos em breve. Valeu! Obrigada. Até mais. Valeu, Gé. Acho que foi bom.